Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Encontro de Cinema Negro Osmo Bobu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, um encontro de 14 anos. Estamos aqui para conversar um pouco com os cineastas após a sessão Brasil, África e Diásporas, nessa sessão que exibimos os filmes A Queda, de Letícia, Um Transe de 10 milésimos de segundo, de Jamila Kazumbá, Rito de Passinho, de Vitor Senra, Vive de Tatiana Loma, Roberto Estrela Dalva e Cláudia Shapira, e Deliral Racial, de Davi Pontes e Wallace Ferreira. É importante dizer que os filmes vão ficar disponíveis por 24 horas após a sessão, então se você assistiu o filme e gostou do filme, pode indicar para os seus amigos, ou você mesmo reassistir o filme, porque ele vai ficar disponível 24 horas após a sessão online. Vamos começar um pouco com uma rodada de apresentação de cineastas, né, para eles falarem um pouco sobre eles mesmos para o público, e depois a gente conversa um pouco mais sobre o processo de criação dos filmes. Só para avisar, a cineasta Lia Letícia, do filme Queda, não pôde estar presente, infelizmente, mas aí a gente vai chamando os cineastas que estão presentes, que puderam estar presentes, né? A Jamile Kazumbá, do filme Um Transe de 10 milésimos de segundo, o Vitor Senra, de Rito de Passinho, que está com um problema de conexão, mas em breve ele vai estar com a gente também. Roberta Estrela Dalva, de Vives, e Davi Pontes e Wallace Ferreira, de Deliral Racial. Tudo bem, pessoal? É com vocês aí. Quem quiser se apresentar primeiro, fala um pouco sobre si, sobre essa relação com o cinema, como é que se deu essa conexão e, enfim. Quem quiser, eu vou chamar um por um, hein? Vamos lá, então vamos começar com a Jamile. Pode falar um pouco mais sobre você? Pronto. Oi, gente. Meu nome é Jamile Kazumbá. Eu atualmente moro na cidade de Cachoeira, Salvador, Bahia. Na cidade de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. Sou artista visual, atriz, performer e estudo museologia, né? Faço graduação em museologia na Universidade do Recôncavo. É isso. O meu trabalho, principalmente, né? Ele permeia ali a partir das memórias que estão ancoradas nos corpos de mulheres negras. Então, todo o meu trabalho, todo o meu desenho de trabalho, ele se nomeia enquanto um ritual recital performático. Então, a partir do lugar de memória do corpo, né? Obviamente, partindo do meu corpo, principalmente, e aí expandindo a partir dessas relações, né, com essas outras mulheres. Então, acho que, para mim, é isso. Roberta? Aqui que eu vou de próxima. Oi, gente. Prazer estar aqui nos 14 anos desse festival lindão. Sou Roberta Estrela Dalva, atriz MC, porque faço parte de uma companhia de teatro hip hop, que é o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Sou diretora, pesquisadora, pesquiso sobre voz, memória, oralidades. E também tem uma entrada, assim, a gente fundou junto com o Bartolomeu o primeiro Poetry Slam do Brasil, que são essas batalhas de poesia, né, que se espalharam pelo Brasil inteiro, que chama ZAP. E aí a gente coordena o campeonato nacional, que é o Slam BR, o campeonato estadual, que é o Slam SP, e sou também curadora e organizadora do Rio Poetry Slam, que esse ano é o Slam Biayala, que é um campeonato latino-americano de poesia falada. Wallace. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui no Osmo. Eu sou do Rio de Janeiro, de Vigário Geral, subúrbio do Rio de Janeiro. Sou artista da dança, da performance, artista visual. Acho que o meu trabalho ele tá por ali, causando acidentes entre as linguagens da performance, a dança e o teatro. E é um pouco disso que eu tenho pesquisado no momento dos acidentes entre essas linguagens. Assim. Prazer. Davi. Olá, gente. Para mim é uma honra estar aqui apresentando um filme. Eu sou Davi Pontes, sou aqui do Rio de Janeiro, de São Gonçalo. Sou artista da dança, da imagem. Estou no mestrado agora aqui na UF, em Niterói.
Tenho pesquisado algumas palavras que me interessam, que é a racialidade, a coreografia e a autodefesa. Essas 3 palavras, elas também estão implicadas no filme, que eu tenho dividido a direção com o Wallace. E, enfim, a gente pode falar um pouco mais sobre essas coisas daqui a pouco. Muito obrigado, e é isso. Tatiana. Oi, gente. Prazer estar aqui entre vocês e no Encontros Osmo Bubu. Eu ia dizer só que ultimamente eu tenho gostado de me definir como fiandeira de histórias, mas já que tem muita gente da dança aqui, eu também sou do corpo, trabalho mais com yoga, com método Feldenkrais, e achei interessante, né, que a gente tem pessoas aqui com experiências tão cruzadas, né? Mas a minha atuação ela é principalmente no audiovisual, tenho 30 anos de estrada e trabalho mais com narrativas, mas não só, já fiz muitos longas, principalmente documentários, mas também clipes, instalações, e sou parceira da Roberta Estrela Dalva. A gente fez um filme juntas chamado Slam, Voz de Levante. Nos últimos 10 anos, eu acho que dá para dizer que os meus filmes, eles vinham sempre, eu trabalhei com questões de gênero, mas eles foram mais pelo caminho das questões raciais, e recentemente está vindo também com muita força, assim, questões ambientais que acabam levando para as questões indígenas também. É isso, prazerzão. Vamos fazer o contrário, então, aproveitando já o gancho que a Tatiana começou a falar do filme dela. Pedir para você e a Roberta falarem um pouco sobre o processo criativo, de onde surgiu a ideia do filme, enfim, comentar como é que surgiu essa obra aí. Deixa eu só, então, eu contei que a gente fez um filme juntas, que é o Slam, Voz de Levante, que é um longa, né? Mas aí a gente gostou desse negócio de fazer filmes juntas, e aí que a gente foi pro Vivos, que é um curta, que é o que está no festival, né? Mas eu acho que, Rô, você poderia começar contando, porque a gênese desse filme, que é, na verdade, eu considero ele um vídeo manifesto, um impromptu poético, uma performance, porque ele aconteceu em uma única manhã. A gênese dele, a Roberta vai saber contar mais, porque é ela que me convidou para participar, e tem muita gente envolvida nesse processo aí, é bem, bem coletivo. Você fala, Rô? Sim, eu acho que o filme é isso mesmo, tudo que a Tati falou, e um registro de um encontro muito potente. Esse filme tem o Saul Williams, né, que é um ator, um performer, um artista do spoken word, que é meio que um dos meus artistas preferidos, que norteou durante muito tempo, assim, o que eu busquei, porque ele mistura muito, ele é ator de formação mesmo, de filme, de teatro, e tem um hip hop muito forte, ele cruza muito essa coisa do ator MC, né? E ele foi participar da FLUP, que é a Festa Literária das Periferias, um ano antes da gente fazer esse filme, e aí, não sei que isso, as forças invisíveis quiseram o seu Zé Pilintra, que é um dos personagens que ele evoca ali, que ele não conseguiu assinar um papel. Era um papel que ele tinha que assinar, deu um quiprocó, e ele teve que voltar no ano seguinte, porque tinha uma coisa de quem estava apoiando para fazer esse filme, para fazer alguma coisa. E a gente falou, bom, ele vai voltar, a gente não pode perder a oportunidade. E por que também a oportunidade? Ele não estava só ele, né? A FLUP, ela congrega slammers, poetas da palavra do mundo, de várias partes do mundo. E esse ano, a FLUP era nos arredores do Cais do Valongo, né? Que é uma das maiores vergonhas, foi um dos maiores portos que recebeu, né, acho que é o maior porto que recebeu o maior número de escravos no mundo, de escravizados no mundo, e ele foi soterrado, né, virou o Cais da Imperatriz, daí eles começaram a escavar para a Copa do Mundo e começou a aparecer xícara, osso, e eles descobriram que tinha uma coisa ali escondida. Então a FLUP era nos arredores e era só com poetas negros, poetas negras, negras do mundo, de várias partes do mundo. Então juntou todo mundo ali, a gente fez um roteiro, assim, a Tati muito nesse espírito documentarista de ver o que está acontecendo, na hora que está acontecendo, na hora que a gente falou para ela, ela topou, e foi de novo assim como é a gênese do Slam Voz de Levante, né, que era uma participação na Copa do Mundo que virou um filme, e a gente foi conversando com o Sal, foram levando as roupas foram também cruzando, por exemplo, aquelas roupas que a gente usa, estava tendo um desfile na FLUP de novos criadores e criadoras negras, designers, e as roupas eram exatamente o que a gente precisava, então magicamente
nessa tônica da performance, do encontro e do que estava acontecendo ali na hora, esse registro foi feito, junto com a Cláudia Shapira também, que assina o roteiro, mas tem texto do Júlio Demir, tem texto do Saul Williams, e tem algumas colagens das participações de alguns dos poetas na Flup mesmo. Mas eu acho que ele é um impromptu, né? Ele não é um filme assim, com roteiro, nananã, é assim, não podemos deixar isso que está acontecendo aqui agora, essa potência, passar. Então a gente convida lá os guardiões para narrarem e trazer esses ossos, né? O Júlio trouxe muito o Júlio Demir da Flup, essa imagem desses ossos que submergem com o Cais do Valongo, né? Os ossos que não pude enterrar, tem um poema dele que fala isso. Então a gente vai lá prestar essa homenagem. Também é um vídeo, homenagem, gira, performance e encontro. Legal, e aproveitando o gancho, então, porque o filme de vocês conta muito essa coisa do território, né, dessa relação com a diáspora negra, e me lembrou logo, e também essa relação com a poesia, né, me lembrou logo o filme da Jamile também, né, que tem essa relação, uma coisa, um recital poético, também num território que é muito marcante pela questão da diáspora, e eu queria que você, Jamile, você falasse um pouco sobre o seu agora, sobre esse processo de criação aí. Sim. Então, é uma provocação em tanto, assim, né? Porque para fazer o filme eu fui provocada, né? Foi um edital que a gente ganhou, né? As meninas da Denda Coletiva, elas criaram um projeto chamado Acervo Imediato, que seria basicamente pensar quais são as memórias que a gente está produzindo, né? E aí eu fui convidada, junto com outras duas artistas, a produzir uma memória do agora. E eu venho com um trabalho, né, desde o ano passado, que são as construções de gráficos, né? Aquele gráfico que está na minha cabeça ali no filme é um trabalho que eu já faço, né, no papel, e a criação do filme, a criação das linguagens que cercam o filme ali, com a poesia, com a voz, o corpo, são processos de tradução daquele gráfico ali que está na minha cabeça. Esses gráficos, eles têm como objetivo criar esses novos espaços para a existência do meu corpo, né? Então, já uma vez que meu corpo é inserido dentro dessa sociedade, não tem direitos, não tem espaço, não tem memória, enfim, eu tento criar esse espaço onde meu corpo possa existir plenamente, né? A partir das suas subjetividades, a partir das suas vontades, né? Onde a gravidade, onde o tempo e o vento passem da forma ali, né? Que ele precisa passar, que ele precisa existir. E aí foi a partir disso, né, que começou. Já vinham num processo de imersão muito grande também com a minha avó, com a cidade de Cachoeira, que tem muito a ver também com a minha história. A família do meu pai ali, né, do Recôncavo de São Gonçalo dos Campos, a família Cazumbá. Então, muitas coisas e muitas memórias foram vindo, né, e o filme, ele traz esse processo de travessia, né, que é justamente essa passagem, essa expansão desse lugar de um gráfico para outras linguagens, para outras formas, um processo mesmo de tradução. E a partir disso, essa ligação com o transe, né, como existir e propor novos espaços, né? Não gosto muito de usar essa palavra novos espaços, mas talvez a criação de espaços possíveis para existir sem a base que eu precisei ter, né? Que é a partir das memórias, de tudo que foi construído para que eu estivesse aqui, por exemplo. Então, é justamente esse processo de transe. Esse processo de transe ainda está acontecendo, né? Então, desde que eu fiz esse trabalho, eu continuo em um processo de transe. Então, tudo que eu produzo agora está dentro desse lugar, e esse lugar, né? Tipo, de um transe de 10 milésimos de segundo, que é justamente essa troca com o tempo e para a existência do meu próprio corpo. Porque o filme, ele vai pensar também em como eu, enquanto espectadora, vejo a mim mesma, né? Porque a linguagem que está nesse filme, a boa parte dele é a minha gravação sobre tela, né? Que é um trabalho que eu desenvolvo desde o ano passado, que é justamente essa captação de como eu vejo o meu próprio corpo dentro desse espaço de captação e, a partir disso, recortar, redimensionar, repensar, reescolher o que eu quero que esteja inserido dentro desse lugar imagético, poético, conceitual, enfim, esses diversos lugares, assim.
Acho que depois a gente pode ir expandindo um pouquinho mais. E o que eu achei interessante nessa sessão é que todos os filmes, o corpo é uma coisa muito central, assim, o corpo negro, né? Principalmente no filme do Delírio Racial, do Wallace e do Davi Ponte. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, inclusive, porque tem uma coisa do corpo muito presente ali e com um roteiro por trás que é um pouco enigmático até, assim. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse filme, assim, sobre qual é a ideia, enfim, o que vocês quiseram passar. Nossa, eu também estou muito surpresa e curiosa para assistir os outros filmes, porque eu não sabia que todos iam ter essa relação com o corpo, com o movimento, enfim. Eu acho que falar do nosso filme, eu e Davi, a gente vem desde 2018 numa pesquisa e se aprofundando e se questionando há um bom tempo, assim, sobre como fazer uma dança de autodefesa, como coreografar isso e como não reproduzir essas violências que o mundo impõe aos nossos corpos. Então, e aí em 2020, eu acho, a gente recebe um convite da Galeria Pivô, uma galeria de São Paulo, para fazer um trabalho comissionado. E desde muito tempo a gente tem uma vontade de fazer um filme que falasse sobre as questões que a gente vem pesquisando. Então, quando surge essa oportunidade, a gente não tem dúvida sobre isso. E aí, nesse filme, a gente se aprofunda um pouco mais nas questões que o Davi vem desenvolvendo na tese de mestrado dele. E eu acho que o Davi vai poder falar um pouco melhor. E aí eu acho que com esse filme a gente tenta seguir com a nossa pesquisa, mas também dando outras imagens, não só reproduzindo o que a gente fazia com a nossa performance, com o nosso espetáculo. Davi, se quiser falar. Eu acho que o Delírio Racial, que é esse filme que a gente tem mobilizado junto, a gente tem dito que é um filme, mas também é uma imagem, um experimento, e também é uma possibilidade de pensar um filme sem tempo, assim. Isso pra gente era super importante, porque o tempo é uma categoria que a gente tem desde 2018 pensado, assim, porque, sobretudo na minha dissertação, eu falo bastante sobre o tempo, porque me interessa falar sobre coreografia, e coreografia tem uma relação direta com a modernidade e com a maneira de como o tempo ele foi organizado. E quando a gente decide fazer o filme, quando a gente decide olhar para o trabalho e pensar nas imagens que a gente estava interessado em mobilizar com o trabalho, a gente estava também interessado em falar em questões que talvez nosso trabalho artístico lá enquanto performance ou bailarino, seja lá qual for a palavra, não estavam dando conta, assim. E a gente, mesmo na oportunidade de poder falar sobre nossos trabalhos, enfim, de momentos públicos como esse, de poder falar sobre o trabalho, eram assuntos que nunca chegavam. Então o filme foi uma possibilidade de poder trazer esse assunto e poder falar sobre ele, porque na minha dissertação, o primeiro capítulo chama Delírio Racial, que é o nome do filme, né? E o que eu estou interessado é perceber como dentro do pensamento moderno, como dentro da coreografia, a gente pode acabar com a determinação, né? A determinação é uma coisa que me interessa, é um problema. E quando a gente fala do delírio racial, a gente está falando de uma equação, assim. Aí estava muito interessado em olhar para a física, sobretudo para uma filósofa chamada Denise Ferreira da Silva, que estava interessada na física das partículas, tentando olhar para essa ideia de não localidade, né, como esse universo que, ao contrário do nosso universo, a diferença ela não tem qualquer eficácia. Então, o que a gente faz dentro do filme é mobilizar uma equação, que eu tenho chamado de racial bicondicional não local, e cada vez que essa equação é mobilizada, cada vez que ela é posta em prática, o que ela faz é acabar com a diferença. Então, o filme não é uma resposta para a equação, mas uma maneira ou uma imagem de trazer essas teorias que podem ser tão abstratas de uma maneira um pouco mais, não didática nem leves, mas um pouco mais complicadas, talvez. Eu acho que o filme não responde nada, mas de alguma maneira ele traz outras perguntas. Eu acho que trazer perguntas para a gente é o que mais nos interessa. A gente vai ter um tempo ainda para destrinchar mais um pouco o filme, mas vou aproveitar para pedir para o Vitor se apresentar primeiro e depois falar um pouco sobre o filme dele, sobre o processo de criação também. Só está com os problemas de conexão do Vitor. Vamos ver se... Acho que o microfone dele está fechado.
normal nesse período. Vitor, eu acho que o seu microfone... Daqui a pouco a gente fala com o Vitor, mas o que eu ia comentar... Vai dar certo? Parece que tá abrindo do outro, né? Não, não tá. Parece que ele tem que abrir o que ele tá aparecendo, ele tá abrindo do outro quadradinho. Mas o que eu ia comentar sobre o filme do Vitor é que, além da questão do corpo, que perpassa todos os filmes de vocês, tem a coisa da natureza. A natureza e o território, né? O filme da Jamile tem a coisa do rio Paraguaçu, e o filme de vocês, da Roberta e da Tatiana, tem a coisa da Baía de Guanabara, que, enfim, foi ali na região portuária do Rio, foi também receptora de escravizados e tudo mais. Eu queria que vocês comentassem um pouco qual é a relação que vocês têm com a questão do território e como é que isso perpassou a criação do filme de vocês. Eu acho que tem uma coisa ali naquela cena, né, que é essa olhada para o mar, essa calunga grande, né, o cemitério, a calunga pequena, a calunga grande que é o mar e toda aquela coisa do Atlântico Negro do Paul Gilroy e esse caminho de ida e de vinda, e a gente falava muito, né, Tati, dessa vinda lá atrás, na época do Cais do Valongo, como essas pessoas vieram e o que significava a FLUP naquele momento, que são poetas vindo para falar, né, o contrário que era, o contraste que era aquilo, né, como se veio, né, forçado, puxado, e como que essas pessoas vieram a convite para estar no centro da Ágora, para estar num outro momento, no protagonismo, falando, trazendo as suas histórias e construindo, né, porque esse é um trabalho que, né, já não basta tudo o que o sistema escravocrata e todos esses quase 400 anos trouxeram para a gente, teve ainda esse ônus que é com a queima, com a destruição de todos os documentos das memórias e de não ter o registro, de ter que reconstruir o presente, imaginar o futuro e ter que reconstruir o passado, né, contar as histórias, trazer essa memória de que a gente não sabe o que é e acha que cada um, né, cada pessoa que vem dos Estados Unidos, da África, mesmo, né, as pessoas da Europa que são filhos de pessoas dos países colonizados, vão ajudando esse encontro de pessoas negras da diáspora, cada um com sua história, você pesca uma coisa ali de um, uma presença de outro, então eu acho que tem ali naquela roda, né, Tati, não sei se a Tati estava muito com a câmera na mão, a fotografia dela também, né, o que esses corpos, esses corpos ali juntos, e essas memórias, porque os corpos são portais, né, cada pessoa daquela que sobreviveu e está ali falando, junta, todos nós juntas ali, formamos aquele círculo, né, por isso que a ideia é fazer essa roda ali mesmo, e ainda tinha o coletivo Legítima Defesa, que é um coletivo de teatro que se juntou com a gente também, veio mais um combo para fazer os reforços. Não sei, Tati, você quer falar alguma coisa? E ainda os corpos em espírito, né, se a gente puder falar assim, porque, como a Roberta disse, né, ali tinha sido tudo soterrado, e começaram a aparecer esses vestígios. Então tem até um momento que aparece uma espécie de um túmulo com uma ossada. Aquilo ali é um museu que chama Museu dos Pretos Novos, que é uma iniciativa de uma pessoa que tinha uma propriedade da família e que, não me lembro se venderam ou resolveram construir mais uma casa e começaram a quebrar e começaram a encontrar essas ossadas, né? Então, a gente também decidiu, né, Rô, fazer um rito mesmo, né, uma roda e um ofertório, porque também o que fazer se você tem uma única manhã com todas aquelas pessoas, com todas as suas histórias, vindas dos seus países, onde essas histórias de dores também, né, ecoam e acontecem, num território como aquele, tão carregado, né? Então, na verdade, o que a gente fez ali foi macumba mesmo, né? Usando o português correto, né? Eu gosto dessa palavra.
porque foi um descarrego e um ofertório, na verdade, né? E a gente teria inicialmente, eu acho que 3 dias, e aí aconteceu, o sal atrasou, se não me engano, né, Rô? A gente perdeu um dia, imagina, 3 dias só para fazer um curta com pessoas de N países que falavam diferentes línguas, que não se conheciam, numa criação que um tanto a gente conseguiu pensar antes, mas a maioria ali foi pensado na hora, ainda por cima choveu no primeiro dia, e a gente não teve como gravar. E aí nos restou apenas o dia seguinte, só que daí a gente descobriu que tinha uma questão, porque eram poetas que estavam participando da FLUP em competição, que a gente só teria, na verdade, um período da manhã. Então a gente madrugou e foi aquilo. Então, se por um lado tem muitas coisas que a gente olha e pensa, poderíamos ter feito de outra maneira, teve a força desse impromptu, desse encontro e desse rito mesmo, porque acabou que foi um rito mesmo, com começo, meio e fim delimitado naquele amanhecer, nesse território tão denso. E daí cada um tava cantando numa língua, rezando numa língua. Tinha uma menina que era muçulmana, tinha a menina da África do Sul, a Vivian Onofre, não lembro de onde ela era, que era evangélica. Tinha gente cantando ponto. Aí tem um senhor que aparece todo paramentado, esse é o Mitima Sovalski, da Trindade e Tobago. Ele estava acompanhando o poeta, ele falou, eu quero ir. E ele me aparece paramentado com a roupa ritualística de Trindade e Tobago, e com uma vara na mão. E tinha uma sacerdotisa também, que era a Luz de Cuba, que é de Cuba, que é a sacerdotisa mesmo, que levou lá o chequerê dela, e quando viu, eles estavam lá no meio, organizando, passando, não sei o que, dando passagem, e daí virou, a coisa se auto-organizou, e a gente deixou acontecer como tinha que acontecer, né? Os sacerdotes fazendo o que tinha que fazer, os atores atuando, os médiums atuando, e assim foi. O que eu acho legal é que o papel do cinema negro, nesse caso, ele acaba não sendo só essa coisa de representar esse encontro entre as diásporas, né? Mas de resgatar a memória que você falou, Roberta. Né? Eu acho que se a memória foi apagada pelos brancos, o que o cinema negro vem fazendo é justamente recriar essa memória a partir da imagem. Assim. E por isso que o filme de vocês é muito bom nesse sentido, assim, que acho que pega essa coisa da região, dos corpos e da poesia e recria uma memória a partir da imagem, que é o que está faltando mesmo. Assim. E você, Jamile, comenta um pouco sobre a sua questão lá do Cachoeira, do território. Sim. Antes de entrar, pensando em Cachoeira, e o filme, né, do Davi, do Wallace, assim, são filmes que eu já tinha assistido, assim, antes, acompanhei, e eu e minha companheira ficamos um pouco viciadas, inclusive, assistimos algumas vezes, assim. A gente também gosta muito da Denise, é muito perceptível, assim, essa ligação, assim, maravilhoso, assim, só para não esquecer de pontuar isso, assim. Também espero ver o das outras. Bom, então, Cachoeira, né? Não sei se vocês conhecem a cidade de Cachoeira, mas a cidade de Cachoeira é um acontecimento, assim, né? É uma cidade que é cortada pelo Rio Paraguaçu ali, com São Félix, e tem uma ponte que divide essas duas cidades, e o rio ele está ali na cidade, né? Então, provavelmente, pelo menos uma vez por dia, se você for na rua, você vai ver o rio, você vai ver uma passagem do rio ao lado, e Cachoeira é um buraco, né? Inclusive, no meu trabalho anterior, eles perguntam, né, assim, venta num buraco? Porque Cachoeira venta muito pouco. Você olha para a árvore, tá um dia ali, não venta, gente, assim, é muito pouco. E existe outra dinâmica mesmo, do tempo, do vento, do ar, do cheiro. E então não tem como fazer qualquer coisa em Cachoeira sem levar em consideração o espaço ali mesmo que você habita, assim, né? Quando eu fui morar em Cachoeira no final de 2017 para estudar museologia, e desde então é quando eu tenho também delineado o meu trabalho autoral. Então, todos os meus trabalhos que eu fiz, de texto a qualquer outra coisa, tem o atravessamento da cidade, assim. A paisagem sonora da cidade de Cachoeira, o trem que atravessa a Cachoeira. Então, quando o trem está passando, você escuta de todo ponto da cidade. O trem está lá passando, atravessando a ponte, e você vai escutar. Porque a sonoridade é muito grande, assim, né? Quando o trem passa, se você estiver fazendo qualquer coisa, se você for atravessar a ponte, você tem que parar e esperar o trem passar. Então, a própria cidade lhe oferece ali uma dinâmica
de como caminhar nela, olhar para ela, né, perceber. É também uma cidade que também foi muito importante assim para a Bahia, foi onde começou o processo de independência, né, de lá, 25, dia 25, e depois indo para o 2 de julho, 25 de junho e 2 de julho, acontece na Bahia, então também é uma cidade heróica, né, como a gente chama, cidade heróica, tem lá escrito, mas é isso, né, também um lugar de muita resistência, onde a música, tem filarmônicas lá, onde o lugar cultural é muito cultural. As pessoas, as crianças, elas já nascem com um instrumento na mão, assim, né? Você está passando, você escuta alguém aprendendo uma flauta, aprendendo a tocar um tambor, uma cidade com a religiosidade muito forte, assim. Enfim, não tem como eu falar exatamente como foi atravessada, porque não tem qualquer coisa que tem ali foi atravessada, sabe? O ar, tudo, qualquer coisa, assim. Mas eu acho que uma investigação que eu tenho feito, principalmente, é a sonoridade, né? A sonoridade, como a cidade soa, como as pessoas se relacionam. Tem muito carro de som, tem carro que anuncia os enterros das pessoas, falando o nome do pai, da mãe, dos parentes, dos amigos. Então, assim, é uma cidade que preza muito por esse lugar, né? E por ser um buraco, obviamente o eco de tudo ali ecoa também de uma forma diferente, assim. Então, a minha relação com o território é tudo que envolve meu trabalho. Quando eu desenvolvo o ritual recital performático, é justamente pensando nesse lugar que vaza, né? É como se cachoeira fosse esse buraco, e aí tudo que vem fosse essas águas, e aí começa a vazar mesmo, assim, né? Muitas nascentes, muitos lugares para derramar, enfim, assim, enfim, que não conhece, acho que é muito importante, faz parte da história do Brasil, assim. Então, olhar para a cachoeira é olhar para si, né? Assim, pra tudo que vem ali se espalhando. Com certeza. Inclusive, essa relação do som, das águas e tudo mais está muito presente no filme do Vitor, que infelizmente não está conseguindo falar com a gente. Mas já aproveitando que você falou do filme do Wallace e do Davi, eu fiquei curioso com a questão do tempo que você começou agora, Davi, porque o filme ele meio que tem uma proposta de ser em câmera lenta quase todo, né? E aí, se queria que vocês falassem um pouco qual é a ideia, qual é a conexão que essa ideia do tempo no filme tem com o pensamento da Denise, que você acabou de comentar, enfim. Ótimo. Obrigado pela pergunta e obrigado também, Jamile. A gente costuma dizer, quando alguém fala que, ou quando alguém comenta sobre o filme ser em câmera lenta, a gente costuma questionar que tipo, qual régua de tempo a gente mede para definir que algo é rápido ou é lento, né? E aí esse é o primeiro desafio que a gente faz, assim. É óbvio que dentro do cinema você usa um programa e você acelera e você diminui alguma coisa. Mas como a gente pensa e organiza, como a gente vive, a gente não tem como definir isso. E sobretudo porque, e tô falando isso tudo porque para mim o tempo nem existe, né? E aí também era um dos desafios para pensar o filme quando a gente tinha essa dimensão de pensar essa categoria, né? Quando a gente se aproxima das ideias da Denise, tem uma ideia da Denise que me interessa bastante, que ela vai falar que o corpo negro está fora do tempo. E ela vai articular isso de uma maneira muito complexa, que eu acho que nem vai ter tempo para explicar tanto aqui, mas ela estava olhando para o materialismo histórico, para Marx, e ela vai fazer uma consideração a partir do olhar dela para Marx e materialismo histórico, de dizer que o Marx ele vai dizer que a escravidão só foi importante na vida pré-capital e na acumulação primitiva, que a escravidão não teve qualquer papel dentro do capitalismo, dentro da história do capitalismo, né? Então, por isso, o corpo negro estaria fora do tempo. A gente sabe que está fora do tempo vem de uma ideia de violência, e a gente não está aqui dizendo, enfim, trazendo isso só como poesia, a gente entende tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente recupera isso pra gente e percebe que talvez estar fora do tempo pode ser interessante, assim. Ela vai também articular isso com aquele livro da Octavia Butler, da Dana, que é o Kindred, né? Que é um livro que também lida com a passagem do tempo, que enfim, não vou dar spoiler, mas é como
essa personagem principal, ela volta para o passado e vai para o futuro durante alguns movimentos durante o filme. Quando acontece alguma coisa, ela é arrastada para o passado e, de repente, ela volta para o presente. E o nosso desafio, assim, desde o princípio, era pensar o tempo, essa categoria, assim, porque a coreografia, que é a palavra que a gente tem mobilizado desde sempre para pensar nossos trabalhos, lida diretamente com essa questão, assim. E quando a gente tem o momento que me interessa da coreografia, quando ela está articulada dentro do pensamento moderno, que é na modernidade, né? Em que o tempo, a coreografia se alinha à modernidade e passa a virar um impulso incessante, de uma coisa que nunca para, que é obsessivo, assim. E dentro desse pensamento também se cria o automóvel, né? Que é esse objeto que se entende como um automovente, né? Enfim, são muitas coisas criadas nesse momento, esse sujeito que se determina, e a determinação para a gente é o principal, assim. E quando a gente fala do tempo, a gente está falando também de determinação, né? De poder decidir tanto do ponto de vista do conhecimento, quanto do ponto de vista econômico, político, social. E quando a gente mobiliza o delírio racial, ou essa imagem, ou esse filme, esse experimento, o nosso principal desafio é, de alguma maneira, rearticular como a gente olha para essas categorias, né? Quando a gente fez o filme na Pivô, que esse foi esse espaço que comissionou o trabalho, na barra de ferramentas você não podia nem avançar nem retornar com o filme, você precisava assisti-lo como ele era integralmente, assim. A gente tirou o recurso. Porque a gente também, e também falo de mim nesse momento, a gente percebeu que durante esse momento que a gente vive, a gente não se para mais para ver as coisas, né? A gente tem um tempo que é outro. Eu, sobretudo, vou ver um filme e eu fico passando, assim, muito rápido e não me coloco na frente do espaço para poder ter a experiência, assim. E foi uma das coisas que a gente... E essa foi uma coisa mais prática, né, de pensar o tempo, tipo, de não poder voltar e nem ir para frente. Mas o que a gente faz no filme é outra coisa, assim. Pra gente, no filme, a gente volta, a gente é arrastado pro passado, depois a gente volta pro presente. E também a gente não tá muito interessado nesse tempo como uma linha reta, né? Eu sei que tem muita gente pensando no tempo de diversas maneiras. Sei que o tempo para várias pessoas tipo, de uma maneira completamente diferente. E o que a gente faz no filme é tentar também dar uma imagem do que pra gente é importante pensar a partir do tempo, assim. A gente vai dizer que a solução para isso tudo é tirar o tempo da coreografia, e quando a gente tira o tempo da coreografia, algumas coisas vão aparecer, né? Que talvez quando a gente tira o tempo da coreografia, talvez a imaginação, a intuição, outras coisas possam levar o pensamento para direções intelectuais mais interessantes. O que é interessante nesse experimento é que a própria experiência fílmica de fazer o filme prova como esse tempo não existe de fato, né? Porque no filme você pode brincar com vários tempos diferentes e enfim, tirar um tempo da realidade e colocar em outro tempo, enfim, outra temporalidade. É muito interessante, realmente, esse experimento. Se você não tivesse falado sobre isso, eu não teria pensado assim na hora que eu assisti o filme. Mas vocês têm que falar um pouco mais sobre como vocês fizeram, cara, porque vocês falaram um pouco, assim, como é que foi o processo mesmo lá, da câmera na mão, as pessoas envolvidas por trás. Enfim, se o Wallace também quiser falar um pouco mais. Também a Jamile depois, a Roberta e a Tatiana. Então, primeiro, já que o filme vai ficar mais de 24 horas no ar, eu queria só dar uma recomendação para quem for assistir se propondo uma outra relação com o tempo, então assistir com fone de ouvido e sem pausar, gata. É um processo de imersão, assim, se puder. Agora já tá passando depois, mas assim, vai ficar mais essas 24 horas online, então assista com fone de ouvido e passe esse momento com a gente. Assim, eu acho que o processo de gravação foi bem assim, correria também. A gente gravou em 2 dias o filme, a gente tinha pressa, a gente tinha o tempo também muito curto para entregar o filme. E aí, como a gente vem de um processo de criação de peças, de espetáculos, a gente é nossa primeira experiência, de fato, criando e dirigindo um filme. Então, para a gente foi um desafio também, assim, entender esses processos, até para passar para a equipe, assim, em termos de roteiro, a ordem do dia. A gente não estava
habituado a trabalhar assim, então foi um desafio para a gente e para a equipe, os câmeras, quem estava fazendo o som e a luz, então a gente começa montando o filme quase como um processo. Nosso processo lida muito também com as incertezas e com estar preparado para o inesperado. Então a gente de alguma forma tentou lidar muito com isso no filme. Ele foi acontecendo conforme a gente ia fazendo. Então as ações foram acontecendo e a gente foi mirando lugares e mirando ações para que o filme fosse acontecendo e a gente foi quase que guiando a equipe já gravando. Então, assim, quem gravava quase que tinha um primeiro olhar e já era o olhar que estava gravando. Então, tudo isso de uma forma muito sensível, assim, de uma escuta muito próxima. Por isso que foi muito importante a gente ter na equipe pessoas que são próximas e amigas e que entendem os nossos processos, assim, e que acreditam nas nossas viagens, nas nossas apostas de mundo, porque foi também entender isso, sabe? Que foi a primeira vez que a gente entendeu que para acontecer não ia depender só da gente, não ia depender só da nossa sintonia, que eu acho que a gente, desde 2018, vem construindo essa relação de se olhar e se entender, mas como passar isso para uma equipe foi um processo de muita escuta e sensibilidade, assim. A gente conseguiu fluir em 2 diárias, assim, bem longas, de 12 horas, assim, mas foi, ao mesmo tempo, muito desafiador e instigante para todo mundo que estava ali vivendo aquele processo de entender, ir sem entender o que estava acontecendo, sabe? Acreditar no que você ainda não está vendo de fato. Um processo de caminhar pela escuridão, sabe? E acreditando e indo junto. Um pouco disso, assim. Acho que o Davi também, amiga, se quiser falar sobre como foi para você, que Vou falar rapidinho, né? A gente tá falando pra cacete. Não, eu acho que tem muito disso que ela se falou, assim, foi o nosso primeiro filme, então eu acho que tem uma coisa de uma radicalidade, de um apaixonamento pelas imagens, isso aparece muito com o nosso processo, assim. Eu acho que fazer um filme também é coreografar um filme, a gente vem da coreografia, então a própria maneira de olhar para o filme era uma maneira de coreografar as imagens, assim. A gente também acredita que o mundo tá cheio de imagens, e também de ficar pensando, cara, o que de mais de imagens a gente quer colocar no mundo, né? Então pra gente também era uma responsabilidade, assim, além de uma proposta política ou, sei lá, estética, era também um dever ético, assim, em relação ao nosso trabalho e as coisas que a gente acredita. Também tinha uma coisa que a gente já tinha um trabalho artístico mobilizado, então o filme, de alguma maneira, teria que, e foi dessa maneira, teria que também estar articulado ao nosso pensamento coreográfico. Então talvez tenha sido esse nosso maior desafio, né? Porque pra gente era tudo muito rápido, era tudo muito ligeiro, e quando você coloca outras pessoas, qual o tempo que se dá, né? Porque, enfim, é uma outra relação, assim. Porque a gente acredita na incerteza, porque pra gente a incerteza é a nossa maior aposta. Mas quando tem, sei lá, 10, 15 pessoas, a incerteza ela passa a ser um problema. Então era esses nossos desafios, assim, mas nada que não tenha sido acontecido. Foi ótimo. Eu acho que, infelizmente, a gente não está conseguindo contar com o Vitor ainda, ou tá? Acho que não. Então, fale vocês um pouco, Jamília, Roberta e Tatiana, como é que foi esse processo de filmagem mesmo, de gravação? Como é que foi o processo atrás das câmeras, a equipe mobilizada e tudo mais? Então, também eu tinha feito um processo assim, de audiovisual no final do ano passado, que foi Eu Poderia Cantar uma Canção Agora, né? Que foi convidada pelo o Festival Latino-Americano americano de performance. Só que eu tinha feito tudo sozinha, né? Essa foi a primeira vez que eu fiz com equipe. E, gente, é muito doido. Eu sou acostumada a ser atriz, a chegar do set, enfim, fazer a parada. E outra coisa é você articular tudo, assim, né? Para além do meu corpo ali, que tá fazendo a performance, né? Porque tem algumas camadas dentro disso. Eu tinha que pensar também as questões de logística, mobilizar pessoas. E foi Covid esse ano, né? Então,
no período que a gente estava gravando, ainda estava assim, um boom muito grande, assim, então muito medo também. Então foi uma equipe assim, de 5 pessoas e com muito cuidado e muito medo também, porque todos amigos, né, assim, que também estão mobilizados, então também muito afeto envolvido. Mas a gente também fez a gravação em um dia. Foi muito rápido, a gente produziu bastante material, assim, que está no filme. Enfim, foi porque as performances elas aconteciam, né? Apesar de ali não ter, não diretamente ali estar relacionado a uma captação de uma performance, porque é uma outra dinâmica mesmo, né? De realmente pensar o cinema, assim. Essas performances aconteceu na ponte e aconteceu dentro do Rio. Inicialmente era só na ponte, e aí a gente viu que o rio estava com a maré tão baixa de uma forma que a gente nunca tinha visto. A gente falou, então vamos entrar no rio. Então a gente está ali no meio, literalmente, do rio, em cima de uma pedra, e com medo da água avançar, mas acontecendo ali, né? Então, primeiro esse processo, né, dessa captação, e também tendo que dirigir, enfim, é uma coisa bastante complexa, e como foi realmente a minha primeira vez com uma equipe, também existe essa expectativa, né, que não é só minha. Acho muito interessante pensar isso também, né, que quando você envolve outras pessoas, existem outras coisas ali esperando, outras expectativas e outros trabalhos ali colocados, né. E depois dessas gravações, e aí começou outros processos, né, porque primeiro veio o gráfico, que já estava feito anteriormente, depois da gravação o texto, né, que foi movido, assim, por esse corpo, porque meus trabalhos, geralmente, eles não têm uma linearidade mesmo assim, não. Às vezes surge o texto, às vezes surge o gráfico, às vezes surge o corpo, não tem muito essa ordem. E depois o trabalho, né, que é esse processo de recaptar o que já foi captado, né, que o trabalho que eu venho desenvolvendo é justamente isso, de pensar esse lugar dos pixels, dos poros. Então, assim, começar um processo de regravação. Então, tudo isso durou apenas, acho que 1,5 semana, 2 semanas, e aí depois tinha que mandar para o editor, né, para ele, enfim, fazer as outras coisas. Mas eu acho que o trabalho mais desafiador é esse, né, pegar o material de alguém que fez ali, que gravou, e retrabalhar ele, né, a partir do meu trabalho, né, de recaptação dessa tela. Mas também ia ser outra coisa antes, foi tudo muito rápido, foi mesmo uma vivência, assim, eu suava horrores, assim, 1 semana perdi muito líquido, porque eu suava muito de nervoso, meu Deus, não vai dar tempo, a gente não vai dar tempo. E é isso mesmo, assim, né? A gente vai criando essas possibilidades de existir dentro desses tempos externos, e que para cada um é diferente, né? Vai acontecendo assim de forma diferente para a gente, mas uma equipe muito, muito legal que eu tive, assim, fui muito, enfim, muito bem recebida, assim, né? A cidade recebeu essa proposta muito bem, assim, então acho que isso é o principal, assim, para mim, né? E foi isso, primeira viagem aí, vamos ver o que vai acontecer, mas foi muito legal depois de ver o resultado, porque o intuito não era esse, né, de criar um filme para esse espaço cinematográfico, etc., né, mas um trabalho mesmo na perspectiva ali mais próximo das artes visuais, não que não esteja inserido, mas do intuito mesmo, assim. E quando a gente vê, a gente já está no processo de direção ali, trabalhando com essas outras linguagens de uma forma muito intensa. Acho que foi isso, assim. Quem já trabalhou com filme sabe que fazer um filme em um dia é uma verdadeira experiência de compressão do tempo. Porque é muito difícil. Foi o caso de vocês também, Roberto e Tatiana? Como é que foi esse processo aí? Foi total, mas era um caso muito particular ali, né? Porque frequentemente acontece da gente precisar comprimir a experiência fílmica por conta de orçamento, né? No Brasil, a gente frequentemente está passando por essa situação. Mas nesse caso, tinha uma comunhão de fatores ali. O Sal, ele tinha uma janela que ele tinha aqueles 3 dias no Brasil, aqueles poetas, aquelas poetas tinham aqueles dias também, era uma situação particular. Mas puxando uma palavra que o Wallace e o Davi usaram, a ideia de incerteza, né, de gostar de trabalhar com a incerteza, eu também tenho isso. Eu sou mais documentarista, trabalho mais com documentário do que com ficção,
embora o Vivos, na verdade, ele é um cruzamento, né? Aliás, ele é uma encruzilhada, né, Rô? Não por acaso ele começa com o encontro de duas figuras que começam numa encruzilhada ali. E ali é uma circunstância em que a gente está entre o performado e documentando o real, porque era uma performance que estava acontecendo naquele momento. Algumas situações a gente pôde repetir, mas pôde repetir 2, 3 vezes, porque não havia tempo, e outras era o que era, como aquela grande roda ali, que realmente ali foi um acontecimento ali, né? Mas isso de trabalhar com a incerteza, eu trabalho muito com o documentário mais do cinema direto mesmo, que você está observando a vida, né? E aí realmente a incerteza faz parte, né? Você tem, claro que tem diversos graus de controle possíveis, mesmo num processo de documentário. Inclusive um documentário pode ser totalmente decupado antes, até, né? Mas eu gosto muito disso, do imprevisto da vida se dando diante da câmera, né? Eu tendo até a gostar menos de processos ficcionais que são muito decupados, muito preparados, embora também, quanto mais decupados e preparados, mais você pode dar chance para que as pessoas que estão diante da câmera possam encontrar algo inusitado, né? Mas eu achei interessante também que os meninos trouxeram a ideia de uma escuta bem próxima, né? De que quando você está trabalhando com esse grau de incerteza, de imprevisto, né, de criação ali na hora, ainda com pouco tempo, você precisa de uma equipe com uma escuta bem próxima. E esse é muito o meu jeito de trabalhar. Uma equipe com uma escuta bem próxima mesmo. E o Vivos é um caso em que só foi possível por causa disso, né? E aí é importante dizer também que quem assina a direção somos eu, a Roberta e a Cláudia Shapira, que somos colegas de longa data, mas também amigas de fé, unha e carne, assim, né? Então, existe uma sintonia que ela é artística e que ela é espiritual, até que permite que a gente vá lidando com tudo o que foi se colocando como impossível de fazer naquele momento, mas só tinha aquela chance. Como é que você resolve? No fundo, eu gosto disso, do risco também, sabe? Talvez seja muito uma coisa de quem é do documentário, assim, de você ter que resolver na hora, né, diante do imprevisto que se coloca. Mas basicamente isso, assim, eu queria trazer essas duas palavras, quer dizer, essas duas expressões. Uma, a incerteza, né, eu gostar de trabalhar com a incerteza e com o risco e com o inusitado, e essa ideia de uma escuta próxima, né, que é necessariamente uma sintonia e uma escuta amorosa e respeitosa, né, na equipe. E ali tinha também uma coisa acontecendo que é a FLUP. A gente viu um pedacinho, mas a FLUP é um acontecimento, são 5 dias naquele tanto de poeta, é muito forte, cada 3 minutos é um tiro assim, de poesia. Então, como explicar para o público, né? A gente tinha um material ali, a gente vê o que, né, fez o que deu, e quando ele vem, acho que teve um trabalho também de pós, né? Porque tem um dia para captar. Mas tem todo o trabalho de pós, que é com música, né, que eu acho que é uma coisa que a Tati trabalha muito bem, música com montagem, que a Tati é uma montadora muito foda, assim, eu acho. Não só eu, mas de montar com ritmo, com a música, não é só montar a cena, é montar com uma percepção sonora, não só de trilha, mas de frequência de som vibracional, tem muito ruído ali, né, que ela vai colocando. Eu acho que a Tati sempre tem, o Eugênio que fez, que trouxe as trilhas, né, tem trilhas do Sal Williams que ele mandou, mas eu acho que a Tati não tem um jeito de Tati montar sem mexer no som. Acho que faz parte da montagem esse design de som, o desenho sonoro, que não é só música, mas é ruído, é textura, é criar esses ambientes. E daí eu acho que teve uma contribuição que tem uns textos, né, nesse preto, no black, no começo e no final, que dá um pouquinho de chão para quem entra, explicando o que é, né, aqui no começo e no fim, como portal de entrada e de saída, porque também tem uma função didática, porque muita gente está vendo lá ali, e a gente ficou assim, não, mas a gente deixa no ar.
a gente sentiu que não era o momento. Talvez tinha que falar o cais do Valongo, o maior porto que recebeu os casar de tanto a tanto, e que cobriram com o caso da Imperatriz. Tem também, tem também essa função da memória, né, de fazer, do didático, de explicar o que é aquilo e por que aquilo está sendo feito ali, e daquela maneira, né? Legal. O nosso tempo está acabando, é bem curto, né? Não dá nem para falar nada direito. Mas eu queria só que vocês comentassem, todos vocês, sobre trabalhos futuros, se vocês estão pensando em trabalhos autorais, enfim, coisas que vocês estão planejando aí para o cinema, que podem vir em próximas edições do Zósimo também. Você quer começar, A gente Tatiana? tem um longa, hein, Roberta? Candidato à próxima edição dos Zósimo, se a deusa quiser. Mas a gente não pode contar ainda. Mas é um longa-metragem, a história de uma mulher negra casca grossíssima, maravilhosíssima. Em breve teremos novidades. Bom, a gente tentou, eu dirigi uma peça-filme, que é com o grupo coletivo Bonde de São Paulo, que chama Desfazenda, Me Enterrem Fora Desse Lugar. E só que não estava pronto, não deu tempo de finalizar para se inscrever, então a gente vai escrever no próximo ano. E acho que eu vou fazer um pouquinho de teatro agora. Eu sou muito do ao vivo, né? Eu tenho dificuldade a demora que é o cinema, assim, muito embora fique para sempre. O Wallace está fazendo assim. É muito aflitivo essa troca que vai, você não sabe muito, não tem muito domínio, a coisa da performance ao vivo toma lá da cara, Deus já voltou, então eu acho que eu estou precisando para voltar para o audiovisual e um pouco para o teatro de volta, para o meu habitat, dar uma chafurdadinha ali no que eu conheço um pouco, para voltar com mais munição, porque eu acho que eu já gastei um pouco também, e eu acho que eu não vou buscar o que eu quero para o audiovisual estudando audiovisual, eu vou buscar no teatro. Me interessa saber como isso junto com a linguagem do cinema, a radicalidade do poético, do distanciamento, do artificial, né? Menos, não me interessaria, por exemplo, fazer um filme de ficção, sei lá, uma série hoje em dia, assim, que imite a realidade, entendeu? Quanto mais dá para fazer coisas esquisitas, acho que interessa, acho que o teatro dá bastante isso pra gente. Nossa, me contempla muito a sua fala, Roberta. Assim, bato muita palma, assim, para quem tá nesse corre de filme, de gravar e dirigir, cineasta, assim. Porque é um trabalho minucioso e sobre paciência, né? E sobre... É muito difícil de lidar com... Outra forma de lidar com o tempo também, né? Pra gente que lida com a incerteza e com a performance, é sobre certeza, né? É sobre denúncia, é sobre detalhes, é sobre meio segundo. E isso leva tempo, assim. Eu acho que existe muita vontade de fazer um novo filme, mas eu acho que agora... Eu acho que sinto que eu ainda acabei de encerrar esse, sabe? E agora a gente vai sonhando com essa volta da possibilidade de fazer presenciais, né? Então a gente volta com a nossa pesquisa. A gente vai estrear um novo trabalho ainda esse final do ano, Manapa Peça. Então a gente vai voltar para o presencial, para os palcos, para os espaços, para essas interações mais perigosas. E quem sabe ano que vem. Mas agora é sobreviver da ilha racial. E você, Jamile? Davi também, se quiser falar. Eu vou falar rapidinho, eu acho que o Wallace falou tudo, assim, eu acho que também a gente aprendeu muito com esse filme, e talvez tempo e grana sejam coisas que a gente agora sejam primordiais para pensar um novo trabalho, então talvez a gente precise de presteza e um pouco mais de cuidado para fazer o próximo, mas eu acho que é um desafio sempre muito grande e a gente está sempre a fim de apostar. Acho que eu vou começar pelo fim da fala de Davi, né? Assim, tipo, tentar ir construindo aos poucos, também tentando, né, outras formas assim, de financiamento, para conseguir elaborar esse trabalho, porque é importante pensar realmente numa realização que a gente saia um pouco desse lugar da precariedade, né, e que a gente realmente consiga realizar de fato
estando inteiro dentro do trabalho, assim, né? Mas estou com um projeto, né? Eu também faço parte do Prática Desobedientes, então nós juntos também, coletivamente, temos planos, mas com relação a inscrever alguma coisa no Zósimo, talvez, se der tempo, ali, trabalhando no ano que vem, no que eu quero fazer também, enquanto eu estiver em transe, né, vai estar rolando aí essas possibilidades, talvez no ano que vem, se rolar. Mas tem plano tem, projeto tem, é o que não falta, né, agora entender a possibilidade de realização mesmo, né. É isso, gente. Façam filme, se inscrevam no próximo Zósimos. É isso, exibam seus filmes aqui. A gente queria agradecer muito a presença de todo mundo. Infelizmente, a gente não teve a presença da Lia, do filme Queda, e do Vitor do Passinho, por problemas de conexão. A Lia se ausentou. Mas é isso, assim, a gente agradece muito a presença de vocês. O debate foi ótimo. E, novamente, lembrando para o público que os filmes continuarão online por um período de 24 horas após a sessão, e vocês podem assistir, convidar amigos para assistir e tudo mais. É isso, um beijo para todo mundo. Espero que vocês estejam bem em relação a tudo que está rolando nesse país, nesse momento. E é isso. E esperamos que ano que vem possamos, né, estar juntos, vendo, assistindo, na sala, debatendo. Ao vivo, por favor, abraço, beijo. Sim. Prazer, gente. Muito obrigada, viu? Uma honra estar aqui conversando com vocês. Muito inspirador. Obrigado, beijo gente. Demais. Prazer demais estar com vocês. Beijo. Já está se encontrando presencialmente, né? Para conversar. Ai, nossa.